Então, colocamos, na nossa reunião de presbitério, nós reunimos com os pastores mensalmente e tínhamos 2 temas, e então decidimos que o ano de 2020 seria o ano da generosidade. Essa mensagem está sendo pregada aqui, está sendo pregada em Caruaru também, hoje, a mesma mensagem. E uma vez por mês, no domingo da ceia, a mensagem do domingo da ceia vai ser no tema generosidade. Então você vai ouvir 12 mensagens durante esse ano sobre generosidade. Inclusive, essa mensagem eu vou pregar, as 3 partes, os 3 pontos hoje, mas o 4º ponto só vai ser pregado no primeiro domingo de fevereiro, ok? Então, o Pai é generoso. Generosos como Pai. Coloca o tema. Esse tema, generosos como Pai, a gente viu lá numa igreja no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Atitude do pastor Josué Valandro. E quando nós entramos naquele lugar, havia um grande letreiro iluminado dizendo isso: generosos como Pai. Isso realmente tocou meu coração e eu disse: nós somos generosos porque nós somos filhos de Deus, nós imitamos o nosso Pai. A generosidade em nós é simplesmente um puro reflexo da generosidade maior, que é a do Pai Celestial. Nós só somos generosos porque Ele foi primeiro. Nós só damos porque Ele deu primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus, o nosso Pai Celestial, é a fonte de toda generosidade. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos capacite para transmitir Tua palavra fielmente. Eu oro por esse ambiente, eu oro pelas pessoas que estão aqui. Eu peço que elas possam agora ter suas mentes e atenções voltadas para o Senhor, para a Sua palavra. Que nenhuma distração, Deus, venha sobre nós. Eu peço sobre esse lugar, Senhor, completa reverência e temor à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O Pai é generoso. Nós vamos ver aqui alguns versículos. E esses versículos que eu vou ler vai mostrar a generosidade do Pai Celestial. João 3,16, o versículo mais citado, o versículo mais lido, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. E alguns dizem que é o resumo de todo o Evangelho. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde temos generosidade nesse versículo? Deus amou? É aqui a generosidade? Não. A generosidade é que deu o seu Filho unigênito. Vejam só, generosidade não só é amar, não só é dizer que ama, e também muito menos que é generoso. Não, eu sou generoso. Não é suficiente isso. Generosidade exige um verbo, alguns verbos, e um deles é dar. Outro verbo, doar. Outro verbo, entregar. Outro verbo, presentear. São verbos práticos. Generosidade se expressa de forma prática. Coloque o segundo texto, por favor. Coloque essa frase. Essa frase, ela completa o pensamento. David Livingstone foi um missionário. David Livingstone, ele era inglês e ele foi para a África e ele morreu na África. Ele deu a vida pelos africanos. Os ingleses disseram: vamos trazer o corpo de David Livingstone para enterrar em Londres. Mas ele já tinha deixado escrito: quando eu morrer, meu corpo pode ir para Londres, mas o meu coração vai ser enterrado em África. E o corpo dele foi para Londres, mas o coração dele foi tirado e os africanos enterraram na África. E David Livingstone foi um grande homem de Deus, um grande missionário. E essa frase dele é muito conhecida: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Vamos ler? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então Deus foi generoso.
O Pai Celestial é generoso. Amém? Coloque o próximo agora, Romanos, capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou, o Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O Pai não poupou. O que é poupar? Preservar. O Pai poderia ter dito: não, eu vou enviar um anjo. O Pai poderia ter dito: não, eu vou fazer de uma outra forma, eu vou salvar a humanidade de uma outra maneira, mas não tinha como. A verdade é que não poderíamos ser salvos por anjos, não poderíamos ser salvos de outra maneira. Teria que ser um homem dando a vida pelos homens. E a grande ideia de Deus, gente, eu fico pensando como Deus planejou isso. Como foi que Deus pensou: eu vou me tornar um homem, para salvar os homens eu preciso descer lá, eu preciso deixar a minha glória e descer lá em forma humana. E aqui diz Paulo dizendo aos romanos: Deus não poupou o seu próprio Filho, mas entregou. Isso é generosidade. Agora, o próximo texto que eu quero ler é 2 Tessalonicenses 2,16. Através de Jesus, a generosidade do Pai foi demonstrada. E além disso, esse texto diz o quê? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou. Então já está definido, já está muito claro, Deus nos amou. E ele diz: e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então Deus nos amou, Deus deu Jesus, e através de Jesus, o que foi que veio junto? Eterna consolação e boa esperança. A generosidade do Pai, através do Filho, trouxe para mim e para você consolação e esperança. Amém? Não mais desespero, não mais desesperança, não mais vazio. Não precisamos mais levar essas coisas, porque junto com o Filho, o Pai nos deu consolação e esperança. Agora vamos ler 1 João 3,1. Essa generosidade me tornou e te tornou filho de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Se somos filhos hoje, é por quê? Porque o Pai nos amou. E o Pai nos amou de forma prática. É isso que eu quero bater nessa tecla até o fim dessa mensagem. Você vai ouvir isso. Generosidade de Deus foi prática. Generosidade de Deus se expressou de forma visível. Outro texto que vamos ler: além da vida eterna, além de Jesus, o Pai nos deu o Espírito Santo. 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Meu Deus, esse plano que o Pai formulou, pensou, planejou, isso é algo magnífico. Até eu quero explicar essa palavra obsessão, porque algumas pessoas leem obsessão e veem como uma coisa má, que realmente existe obsessão que não é boa. Mas quando nós falamos que Ele é a nossa obsessão, nós estamos falando, queridos, de uma santa e magnífica obsessão. É de nós olharmos para Deus, e Deus de tal forma é tão excelente, tão belo, tão maravilhoso, tão cheio de amor, porque ao ler essas palavras aqui, eu fico pensando como Deus foi capaz de pensar em um plano tão lindo, tão profundo, enviar um remédio tão eficaz para o pecado que foi Jesus. Nos amou de tal maneira e aqui nos deu o seu Espírito. Deus planejou tudo isso.
nos tornar templos do Espírito Santo. Por isso que Ele é a nossa magnífica obsessão. Por isso que o nosso pensamento está voltado para Ele. Por isso que todos os dias nós pensamos nele. Por isso que ao acordar, Ele tem que ser o nosso primeiro pensamento. E ao dormir, Ele tem que ser o nosso último pensamento. Está acontecendo isso com você? Ao acordar, você já acorda assim: Deus, eu te amo. Obrigado por sua presença. Obrigado por mais um dia, porque as suas misericórdias se renovaram. Quando você vai fazer as refeições, obrigado, Senhor, por sua generosidade. Obrigado porque você tem suprido minhas necessidades, me dado saúde. Senhor, você tem colocado alimento na minha despensa e sobre a minha mesa. E quando você vai dormir, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por sua fidelidade. Eu descanso agora em tuas mãos todas as minhas preocupações e ansiedades e já entrego o dia de amanhã em tuas mãos. Você tem feito isso? Porque Ele tem que ser o nosso pensamento. Porque se o Senhor não ocupar o teu pensamento, eu sei o que é que vai ocupá-lo. Eu sei. Se Deus não ocupar o nosso pensamento será ocupado por todas as outras coisas desta terra, de preocupações e ansiedades e frustrações e medo e tristeza e ameaças e notícias ruins. Aqui Ele diz, Ele nos deu o seu Espírito. E o último versículo que eu quero ler nesse ponto, número 1, o Pai é generoso, é 1 João 5,11. Coloque aí, por favor. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, com esses versículos, nós provamos que o Pai é generoso. Diga: o meu Pai Celestial. Mais forte, diga: o meu Pai Celestial é generoso. Ele já provou, irmãos. Deus não tem mais que provar nada. Eu fico triste quando algumas pessoas chegam para Deus exigindo ainda que Deus mostre que ama. Senhor, me prove que o Senhor me ama. Meu irmão, Ele já provou. Ele já fez. O Pai é generoso. Agora o número 2, os filhos. Coloque aí, por favor. Os filhos têm o mesmo DNA. Na verdade, eu vou dar uma melhorada. Os filhos têm em seu DNA o código genético do seu pai. Eu, Marcos Alexandre Pires da Rocha, no meu DNA, eu tenho os genes do meu pai, Manuel Rodrigues da Rocha. Tenho da minha mãe. Não estou aqui diminuindo da minha mãe, mas como a palavra está falando do pai, então eu quero focar no pai. Eu sou filho de Manuel Rodrigues da Rocha, e no meu DNA tem os genes do meu pai. Meu cabelo é liso assim, porque o cabelo do meu pai é liso. A cor da minha pele é assim, porque a cor da pele do meu pai é próxima a essa aqui. Os meus olhos são castanhos escuros, não são azuis nem verdes, como eu queria, talvez, como muitos sonham, ter olhos verdes e olhos azuis. Mas como é que você vai ter olho verde e azul se o seu pai e a sua mãe têm olho castanho? Não, mas meu avô, meu bisavô, meu tataravô, né? Nós temos em nosso DNA as marcas do nosso pai terreno. Estamos falando aqui de DNA biológico. Agora vamos pensar no espiritual. Porque a Bíblia diz que a divina semente foi plantada em nosso coração, e essa divina semente brotou. E a palavra semente, irmãos, é a mesma palavra para sêmen. Sêmen vem da raiz grega, que é a palavra para semente. Quando nascemos de novo, o Pai Celestial depositou em nós o seu código genético. Por isso que somos agora filhos de Deus. E eu coloquei: filhos devem parecer com seu pai.
filhos devem imitar o seu pai. Qual é a maior expectativa? E aqui nós temos vários pais de bebês, José Milton, Tiago, Lira, hoje de manhã tinha o Tiago Souza, estou vendo aqui vários bebês aqui. Qual a maior expectativa e desejo de um pai? Coloque aí, por favor, o próximo. Quando um filho nasce, um pai quer se ver em seu filho, em sua filha. Eu tenho certeza que todo mundo que olha para a Luísa e diz: não, essa menina é a cara do pai. Essa menina, não tem como negar que essa menina não é filha de Tiago. O que é que ele sente nessa hora? Muito orgulho, né? Não orgulho assim, carnal, aquele orgulho feio, mas, uma vaidade normal. Já disseram isso para você, José Milton? Foi o que você sentiu? Orgulho, porque o pai quer se ver em seu filho. Estava falando de Tiago, Tiago e Paula com Levi. Aí eu estava até brincando, A mãe diz assim: eu carreguei esse menino 9 meses na barriga, e esse menino sai e não tem nada de mim, só tem do pai, porque o menino é a cara, é a cópia, é como se fosse Tiago reduzido, até o formato da cabeça é igual. Aí a mãe fica assim: poxa vida, não é justo, não é justo. Mas eu coloquei isso aqui de propósito. O nosso Pai Celestial, Ele quer se ver em nós. Deus quer se ver através de nós. Eu estava lendo o livro do A.W. Tozer esses dias no jejum, a gente fez o jejum com os pastores, e eu comecei a ler um livro. Eu gosto muito do A.W. Tozer. Ele foi um escritor na década de 50, 60, mas parece que ele está escrevendo para nós hoje, do século 21. E o A.W. Tozer, ele diz: Deus é autossuficiente, Deus é autoexistente, Deus não precisa de nós para existir, Deus não precisa da criação, Deus não precisa de nada do universo para Ele ser Deus, porque Ele é Deus. Mas Ele decidiu criar os seres humanos para se ver nos seres humanos. Deus decidiu criar os seres humanos para que a glória dele fosse refletida em nós. O A.W. Tozer diz que nós somos um espelho para refletir a glória de Deus. Deus quer se ver em mim, Deus quer se ver em você. Quando nós o imitamos, o pai se alegra, assim como esses pais aqui se alegram quando alguém diz que os filhos parecem com eles. O nosso Pai Celestial se alegra. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores do Pai Celestial como filhos amados. Irmãos, aqui nós temos filhos e filhas de Deus, e como bons filhos nós temos que imitar o nosso Pai Celestial. E o que foi que eu falei no número 1? O nosso Pai é generoso. Não se esqueça disso. Isso tem tudo a ver, com o que vai ser falado ao longo desse ano, porque a nossa generosidade é um reflexo do caráter generoso do nosso Pai. Sabe por que hoje eu gosto de ler? Que eu aprendi com meu pai. Ele sempre foi um homem muito calado, muito na dele. Eu ouvi poucas vezes a voz do meu pai. Tudo bem, mas teve uma coisa que meu pai me marcou. Teve uma coisa que meu pai deixou uma marca. Vou usar uma palavra difícil. Domingo passado eu pensei numa palavra e não veio, e eu falei uma palavra cristã. Disse: Marcos, o que é aquilo? É que eu não gosto de usar palavras difíceis só para ficar impressionando, Tem gente que gosta de falar difícil para ficar impressionando. Não, a gente tem que falar de forma que todo mundo conheça, Mas meu pai deixou uma marca indelével. Procura aí no Google o que é. Indelével é uma marca que não pode ser apagada. Sabe qual? Gostar de livros, gostar de ler. Irmãos,
eu leio tudo. Até eu estava dando a dica para 2020, vá para o banheiro com um livro. Poxa, não vai ser um tempo perdido, fazendo o número 2. Não vai ser um tempo perdido, vai ser um tempo investido. Por quê? Quando eu não levo nada para ler, aí eu cato shampoo para ler o rótulo. Aí eu pego o bom ar, também outra dica importante, mantenha um bom ar junto. Neutralizador de odores. Aí eu pego, deixa eu ver a composição. Por que eu faço isso? Porque eu aprendi, como criança, como filho, eu via o meu pai lendo. E aos 10 anos de idade, minha mãe me deu uma enciclopédia, Delta Universal, 15 volumes. Foi o meu presente de 11 anos. Então, eu levo essa marca para o resto da minha vida. Não é difícil para mim ler. Vamos fazer um teste aqui. Quem aqui gosta de ler e você aprendeu ou com seu pai ou com sua mãe? Levanta a mão. Misericórdia, meu Deus. Vamos melhorar essa pergunta. Quantos aqui gostam de ler porque viram alguém lendo e te ensinou? Ai, melhorou, graças a Deus. Agora vamos inverter a pergunta. Quem aqui não gosta de ler, porque você nunca viu ninguém lendo, nunca ninguém te incentivou? Levanta a mão. Quem não gosta de ler? Seja sincero. Eu não gosto, pastor, eu não gosto. Eu leio, mas eu não gosto. Por quê? Porque faltou exemplo. Concordam? Faltou exemplo. Se você tivesse alguém te dando exemplo, você imitaria. Então é isso, irmãos. Por que somos generosos? Porque a gente é bom? A gente é bom? Nós somos bons? Não existe nenhum bom. Jesus, nem ele quis aceitar isso do jovem rico. Bom mestre, Jesus, epa, peraí. Bom só tem um, o Pai. Não porque somos bons, mas porque nós estamos imitando o nosso Pai Celestial. Se somos alguma coisa, como filhos de Deus, é porque nosso Pai é referência para nós. Amém? Então agora, para os que não gostam de ler, eu vou te dar a dica. Deus é o Deus de toda sabedoria, de toda leitura, de todos os livros. Então você tem um Pai para imitar. Amém? Induza seu coração à leitura, que depois você vai começar a gostar de ler. É só uma questão de você praticar e repetir, e daqui a pouco você vai ter muito prazer na leitura. Mas vamos lá. Veja o que Paulo disse aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Paulo disse assim àquela igreja: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo estava dizendo: Tessalonicenses, vocês me imitam, mas vocês também imitam o Senhor. O Senhor para vocês é exemplo. Eu sou exemplo, mas o Senhor é exemplo para vocês. Paulo também diz em outro texto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele sempre olhava para Jesus como o seu maior exemplo. E de manhã foi aqui que a luz acabou, então... Agora vamos ler João 5,19. João 5,19. Olha o que Jesus diz. Jesus é o maior exemplo de filho. Você quer ser um bom filho? Então aprenda com Jesus. Você quer ser uma boa filha? Aprenda com Jesus. Jesus nos dá o seu exemplo ao declarar que o filho não faz nada de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazendo. Então Jesus estabelece um princípio aqui: filhos imitam o seu pai. E eu quero ler João
5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Que coisa! Que coisa, irmãos, que princípio poderoso. Jesus está dizendo: eu sou filho e eu imito o meu Pai. Tem filhos que não querem se parecer com seus pais, por feridas, por traumas. Mas qual é o normal? O normal é um filho que quer ser parecido com seu pai. É um filho que faz aquilo que vê o seu pai vendo. Irmãos, quando eu vejo Adriel tocando, quando eu vejo Abner tocando, Abner toca teclado e também está aprendendo violão. Quando eu vejo os dois tocando o instrumento, claro que eu penso que eles me viram tocando o instrumento. Eles me viram cantando. Eu canto desde que eles estavam na barriga da mãe deles. A gente cantava para eles na gravidez. Então, um filho, quando imita, quando se parece com seu pai, ele está aprendendo com Jesus. Coloque o próximo, João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus aqui está reivindicando a divindade do Antigo Testamento. Eu sou. E ele diz: e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Meu Deus, mais do que a aparência física, irmãos, sabe o que eu quero em Adriel e Abner? Mais do que eles se parecerem conosco fisicamente, eu quero que eles tenham o nosso caráter. É porque como criança e como adolescente, algumas coisas não estão definidas ainda, não estão muito claras para eles, nem queremos forçá-los, né? A gente nunca disse assim: vocês vão ter que ser pastor, porque nós somos pastores, nunca dissemos isso. Mas não estranhe se daqui a, sei lá, 5, 7, 10 anos, claro, ele tem a profissão dele, ele está fazendo o curso dele de direito, mas não estranhe se ele chegar lá na frente e disser: eu vou ser pastor. Por quê? Porque eu vi o meu pai, eu vi a minha mãe sendo e fazendo isso. É natural, então Deus espera isso de nós. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você? Que a gente seja generoso como Ele é. Quando não somos generosos, Deus fica chateado. Como às vezes eu fico com Adriel e Abner, quando eu vejo eles falando algumas coisas diferentes do que eu penso, não é? Eles têm assim uma convicção muito forte, uma opinião muito forte, mas eu ainda estou dando desconto porque ainda são muito jovens. Mas eu quero que os meus filhos se pareçam comigo. Agora, para a gente terminar, o pai foi generoso de forma prática. Primeiro, a gente vai ver aqui que ele investiu tempo. Então o pai foi generoso em 3 áreas: tempo, tesouro e talentos. Então ao longo de 2020 vamos falar sobre tempo, tesouro e talentos. Essa é a mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mordomia cristã é como nós administramos as coisas que Deus nos dá. A mordomia cristã é a boa administração do tempo, do nosso tesouro e dos nossos talentos. Mas antes de falar de nós, isso vai ficar para fevereiro, mas nós vamos ver como Deus investiu o seu tempo, o seu tesouro e o seu talento. Primeiro, Ele investiu tempo quando Ele desceu do céu. Deus deixou a sua glória, desceu, veio aqui em forma de homem, habitou entre nós por um tempo mesmo, cronológico. Quanto tempo? 33 anos aproximadamente. Alguns dizem 33 e meio.
Deus, por 33 anos, investiu tempo na humanidade. Claro que ele já estava investindo tempo de outras formas, mas eu estou falando de forma corpórea, de forma visível. Deus se deixou se ver, ser tocado. Que mistério é o mistério da encarnação? O Deus encarnado. Encarnado não é cor laranja, pelo amor de Deus. O Deus encarnado é o Deus que se fez carne. Como Deus desceu do céu e se tornou homem por 33 anos aproximadamente. Ele estava investindo tempo. Ele estava dizendo o quê, na verdade? O ser humano é importante para mim, por isso eu vou lá. Eu vejo muita gente, assim, querendo defender algumas coisas e dizendo assim: o ser humano não é importante não, nós não somos nada, a gente não tem valor nenhum, Deus é que é tudo. Eu entendo até o que essas pessoas estão querendo dizer, mas por outro lado, se não tivéssemos valor nenhum, se não tivéssemos significado nenhum para Deus, Ele não teria vindo à Terra. Por quê? Porque a gente só investe tempo em alguém que a gente ama. Quando você gasta tempo com uma pessoa que você não tem vínculo nenhum, que você não tem sentimento nenhum, qual é a sensação que você tem? Perdi meu tempo. Alguém já sentiu isso? Você participa daquela conversa bem longa, chata. Estou me lembrando de um aqui. Uma conversa longa, chata, uma coisa assim, um assunto que não está te interessando. Você não tem vínculo com aquilo, você não tem vínculo com aquela pessoa. Qual é o sentimento que você tem? Perdi tempo. Agora o contrário. Você ama a pessoa e você passa horas com ela e você diz: não perdi tempo, pelo contrário, eu investi tempo. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus fez para provar o seu amor foi investir tempo em nossas vidas. Coloca aí João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus desceu do céu e habitou entre nós. Filipenses agora 2, 6 e 7. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, Jesus já existia como filho, como Cristo ele já existia. Jesus é a parte humana que tomou forma, mas o Filho já existia. Então ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essa é a maior prova que Deus nos amou, é dele ter investido tempo através de Jesus. Agora também, Jesus administrou o seu tempo. Jesus tinha um limite. Se ele assumiu a forma humana, então ele tinha limite. Jesus tinha sono, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha necessidades fisiológicas que ele precisava fazer, suprir. Ele era homem, 100% Deus, 100% homem. Mas como homem, ele teve que administrar os 33 anos. E, se a gente for pensar, 30 anos ele ficou oculto. Então imagina, 3 anos para ele fazer tudo. Então ele escolheu bem com quem ele ia viajar, com quem ele ia conviver, a quem ele iria ensinar. Jesus, ele não investiu nas multidões. Jesus multiplicou pães para as multidões, Jesus fez milagres para as multidões, mas as parábolas Jesus contou para quem? Discípulos. Os princípios do reino, Jesus no Sermão do Monte ensinou a quem? Discípulos. Então ele administrou bem o seu tempo. A Bíblia diz que em João 4,4 ele estava de viagem
e ele estava atravessando a província de Samaria, a Bíblia diz que era necessário ele atravessar. Eu já preguei isso aqui em outubro. Por que era necessário ele atravessar Samaria? Porque tinha uma pessoa lá. Então Jesus priorizava pessoas. Jesus entra em Samaria, senta à beira do poço e conversa com uma mulher, pelo menos por umas 2 ou 3 horas. Você acha que Jesus estava jogando tempo fora? Não, ele estava investindo tempo na samaritana. Então aqui nós vemos como Deus investiu tempo, tanto em Jesus vir, se tornar homem, quanto Jesus, como Deus, convivendo com as pessoas, investindo tempo nelas. Entra na casa de Pedro, era o seu quartel-general em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro. Aí por isso Pedro depois nega Jesus 3 vezes. Estou brincando, gente. As más línguas disseram isso, que Jesus curou a sogra de Pedro. Aí Pedro disse: pronto, agora ele vai ver. Isso é as más línguas. Não foi. Jesus toca no filho da viúva de Naim e ressuscita. Jesus vai até Betânia quando seu amigo Lázaro estava morto. Nesse culto aqui vocês estão ganhando alguns bônus que eu não dei de manhã. Com a luz apagada, o calor que estava, eu tive que ir, tive que correr bastante e terminar tudo em 10 minutos. Então agora estamos dando alguns bônus a vocês. Investimento. Jesus disse: meu amigo Lázaro. Jesus era amigo de Marta, Jesus era amigo de Maria, Jesus era amigo de Lázaro. Jesus tinha uma casa para onde ele ia, e ele comia, ele gostava de estar naquela casa, ele ia lá para descansar, quem sabe, ter um bom papo com aqueles 3. Jesus era um homem de pessoas, investindo tempo nas pessoas. A segunda coisa que eu quero falar é o tesouro. A segunda área que Deus investiu é o seu tesouro. E eu estou sendo repetitivo propositalmente. Por quê? Deus criou todas as coisas, Deus colocou tudo debaixo do domínio do homem. Quando Deus criou todas as coisas, o que é que ele estava falando? Eu estou investindo. Quando Deus criou os céus, os mares, os animais, a vegetação, os planetas, o planeta Terra, o Sol, a Lua. Quando Deus criou todas as coisas, Ele investiu o seu tesouro. Deus investiu o que Ele tinha dentro dele. Tudo saiu de dentro de Deus. Já pensou o quanto que o nosso Deus é rico? Alguém aqui gosta de astronomia? Quem gosta de astronomia? Eu amo astronomia. Amo astronomia. Gente, quando eu olho a foto de uma galáxia, depois pesquisa, já que você pesquisa tanta coisa no Google, pesquise coisas assim interessantes também. Pesquisa uma galáxia chamada Helix. Agora não, pode esperar um pouquinho. Gente, a galáxia Helix, quando eu olho para aquela foto, aquilo está a trilhões de quilômetros de nós, e Deus criou aquela bela galáxia, saiu de dentro de Deus. Mas deixa eu te dizer, qual foi o maior tesouro que Deus colocou à disposição do homem? Foram as galáxias, as estrelas, foram os animais. Tem animais que são lindos, né? Tigre, leão, uma girafa. Girafa é um animal lindo. Tem animais que, mas eu quero te dizer, o tesouro maior de Deus se chama Jesus. Deus investiu Jesus na nossa vida. Seu maior tesouro. Coloca aí, Romanos 8:32. Novamente, o mesmo versículo. Não poupou o seu próprio filho, antes entregou por nós. Você daria seu maior tesouro? Quem é o seu maior tesouro? Os pais e mães que aqui temos. Quem são os nossos maiores tesouros? Nossos filhos. Você daria o seu filho, a sua filha,
por uma pessoa inimiga sua, que virou as costas para você, que cuspiu na sua cara, que bateu na sua cara, que chamou você de muita coisa feia, você daria seu filho e sua filha? Eu não daria, irmãos. Estou sendo bem sincero. Se decepcionei vocês, sinto muito, mas eu não daria meu filho, nenhum dos dois, por ninguém. Eu poderia até dar a mim mesmo, a mim eu dou, mas meu filho não, porque meus filhos são mais preciosos do que eu. Pois Deus não poupou o seu maior tesouro, e nós éramos inimigos dele. Olha outro texto, 2 Coríntios 8:9. Estamos terminando, tá, queridos? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era rico na glória. E aqui riqueza, não fique pensando em reais, dólares, euro, ouro, porque isso no céu, ouro no céu é o pavimento, ouro no céu serve como paralelepípedo. Então, é outra dimensão. Riqueza no céu tem outro significado. Ele, sendo rico, se fez pobre. Jesus se esvaziou, e se esvaziar é investir. Ele não poderia descer do céu com toda a sua glória e majestade. Queridos, se Jesus tivesse descido do céu com toda a sua glória e majestade, esse planeta teria sido fulminado. Se Jesus descesse do céu com toda a sua glória e majestade, quando ele pisasse na terra já não existiria mais terra. Tudo seria um torrão. Tudo seria assim, dissipado no universo em pó. Então ele teve que se esvaziar. Ele teve que abrir mão de todo o seu poder, majestade e glória. Isso foi investimento. Isso foi investimento. Ele desceu e se fez pobre, para que pela sua pobreza, Paulo diz, nos tornássemos ricos. Tem gente que gosta desse versículo. Aleluia. Oh, e aí Mamon toma conta do coração dessa pessoa, e já não é mais Deus nem o Espírito Santo, porque ela está pensando em dinheiro. Ricos, ricos para com Deus, ricos da presença de Deus, ricos da graça de Deus, ricos da bênção de Deus. Você sabia? Você pode morar em um lugar muito simples, mas se você tiver a presença de Deus com você, você é mais rico do que a pessoa mais rica dessa cidade. Porque tem ricos nessa cidade que estão à beira do suicídio, do divórcio, da depressão. Ricos. E tem pessoas que estão vivendo de forma bem simples, mas a presença de Deus as enriquece de tal forma que são muito mais felizes e realizadas do que qualquer pessoa milionária. Porque por isso que Paulo disse, Ele nos fez ricos. Queridos, eu sou rico. Eu sou rico da presença de Deus. Eu sou rico da graça de Deus. Eu sou rico do perdão de Deus. E sou rico das bênçãos de Deus também. Ele me faz prosperar também, materialmente. Mas não só é isso que aqui está dizendo. Deus investiu o seu tesouro em nossas vidas. Jesus Cristo foi o tesouro de Deus. A maior riqueza não foi prata nem ouro que foi dada por mim e por você. Foi Jesus. Amém? A maior oferta, a oferta mais extravagante, a oferta mais excedente, a oferta mais extraordinária foi a que o Pai fez por mim e por você. Por último, para a gente orar, Deus investiu talento na nossa vida. Quando eu falo de talento, eu estou falando de dons também. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem a Deus têm talentos naturais. Por exemplo, tem gente que não conhece a Deus, mas canta super bem. Isso é um talento que Deus deu. Não é verdade? Ou só tem voz bonita quem é crente? Não. Tem muita gente que não é crente, que não é nascido de novo, que não é servo de Deus e tem uma voz belíssima. Toca extraordinariamente bem. Tem gente que não conhece a Deus, mas tem talentos naturais, tem habilidade, por exemplo, de administrar, de empreender. Tem gente que tem talento natural. Quem foi que deu? Deus. A graça comum
A graça de Deus. Porque Deus só faz chover para os crentes e filhos? Não. Jesus disse que o Pai manda chuva para todos. Talentos são dados por Deus. Quando a gente vê o homem, a tecnologia, quem deu essa sabedoria ao homem? Deus. Deus deu ao homem a inteligência, a sabedoria. Agora, além de talentos naturais, Deus deu aos filhos dons. Então nós somos duplamente privilegiados. Nós temos talentos naturais, mas nós também temos dons espirituais. Vamos encerrar lendo 1 Coríntios 12, 11 e depois Efésios 4, 7 e 8. São os últimos versículos para a gente poder orar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as. Paulo está falando de dons. O Espírito distribui como lhe apraz a cada um individualmente. E Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 8, diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando Jesus subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele subiu, ele levou com ele cativo o cativeiro. O que é isso? Jesus foi no Hades, no lugar dos mortos. Ele não foi dar uma segunda chance aos que tinham morrido, né? Deus não faria isso, porque ele não daria uma segunda chance aos outros. Então Jesus não foi lá dar uma segunda chance. Também não foi no purgatório, viu? Jesus foi no Hades. E lá estavam pessoas que tinham morrido na esperança do Messias. Abraão estava lá, Noé estava lá, Adão, aquele sujeito. Adão e Eva estavam lá, Davi estava lá, os profetas todos estavam lá, todos os santos do Antigo Testamento estavam no Hades. A Bíblia diz que Jesus foi lá, pegou essa galera toda e disse: pessoal, eu sou aquele que vocês creram, mas vocês não me viram, vocês morreram na esperança que eu viesse, pois eu estou aqui dizendo que tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos, e eu vim pegar vocês, e nós vamos agora dar uma viajada cósmica, e eu vou transportar vocês para o seio de Abraão. Vamos lá, Abraão? E Abraão disse: vamos. E Jesus então pegou o cativo, o cativeiro, e subiu. E quando ele subiu, ao mesmo tempo ele distribuiu dons aos homens. E nós recebemos do Espírito Santo. Quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo com os dons. Então Deus investiu tempo, tesouro e talentos na nossa vida. Nós somos ricos, sim ou não? Quem pegar a mensagem, só essa parte, né? Tem gente que pega só um pedacinho da mensagem, aí distorce tudo, né? Para você que está na internet, nos ouvindo, né? Nós somos ricos, mas em um contexto que a gente já explicou. Somos ricos por quê? Porque Deus, o nosso Pai Celestial, investiu, vamos dizer comigo? Tempo, tesouro e talento. Nós somos ricos porque o nosso Pai Celestial, que é generoso, Ele investiu tempo, tesouro e talento. Vamos ficar em pé para a gente fazer melhor e orar. Somos ricos, como Paulo disse, somos ricos porque o nosso Pai Celestial, nós agora temos o código genético dele em nosso DNA espiritual. Nós fomos gerados pela santa semente, pela divina semente. Então agora em nosso interior, em nosso espírito foi recriado. Nós somos novas criaturas. Então Jesus, ele abriu mão da sua glória e se fez pobre, abriu mão de tudo, se despojou e desceu. E Paulo disse: para que agora fôssemos ricos, porque Deus, o nosso Pai, generosamente investiu o quê? Tempo, tesouro
e talentos, dons na nossa vida. Deus investiu o seu melhor. Amém? Vamos aplaudir o nosso Pai.